Vamos começar hoje a falar um pouco sobre Purim. Queria compartilhar com vocês um estudo que eu fiz essa semana, fantástico. A gente vê a sabedoria da Esther, brilhante, como que ela conseguiu fazer as coisas para poder salvar o povo judeu. Qual que é a lição para a gente? Então, a Megilá, primeiro capítulo dela, ontem eu comentei que a história da Megilá demora mais que uma década. Nós lemos em questão de 20 minutos, meia hora. Mas o início da Megilá, nossos sábios discutem se tem necessidade da gente ler ou não. Porque é o início da história que aparentemente não tem nada a ver com a gente. Era um rei, ele era, como a Gemara fala, ele era bobo. Ora estava feliz, ora estava mexigna, estava sempre bêbado. E uma pessoa de muita... O humor dele dependia muito do momento. E, e a Megilá começa contando que ele matou a primeira esposa dele, porque ela não quis vir, e etc. Mas toda essa passagem, a princípio, não tem relevância, pelo menos não tem muita relevância para a nossa história. Nossa história começaria com o decreto de Amán, quando o rei está procurando uma nova esposa, e aí você começa. A Torá não é um livro de histórias. Então, tem várias explicações, mas vamos pegar algumas. Quando a gente fala um rei, em hebraico, o adjetivo rei, você fala David, o rei, ou rei David? Em português, o rei David. Em hebraico, Melech David ou David Amelech? David Amelech. Normalmente, David Amelech. Se fala o primeiro nome, depois o adjetivo. Você tem também no Tanakh escrito algumas vezes, por exemplo, Amelech David, Amelech David, etc. Hailolam, esqueci que o rei David, mas normalmente é primeiro o nome, depois o adjetivo. Como que a Torá descreve, o Tanakh descreve para a gente o nome de Vashti, que era a primeira esposa do Ahasverosh, Malka Vashti, Vashti a Malka, ou Vashti, depende. Às vezes está a rainha Vashti, às vezes está a Vashti, a rainha, e às vezes está só o nome Vashti. Como que ele se refere ao Ahasverosh? Ou Melech, apenas rei, ou Melech Ahasverosh, rei Ahasverosh, ou só Ahasverosh, ou só o nome dele. Não existe Ahasverosh Hamelech, não aparece nenhuma vez Ahasverosh, o rei. Bom, que diferença faz? Para quem não sabe a Megillah de cor, não muda muito. Você escuta a Megillah, mas quando você estuda e vê que cada letra na Torá, no Tanakh, é precisa, o jeito que foi escrito, ele também tem uma história por trás, ele está te contando. Então, nesse trocadilho de Vashti a Malká, ou Malká Vashti, ou apenas Vashti, a Megillah está contando para a gente um diálogo interno que você, lendo a história, talvez não iria perceber. Se a gente for ver o pedigree, a história de quem era Vashti e de quem era o Ahasverosh, eles tinham uma história muito diferente. A Vashti, ela era neta do Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, que foi aquele que estava conquistando o mundo, inclusive foi aquele que destruiu o primeiro templo. Ele pegou todas as riquezas do templo, ele foi realmente um imperador muito forte. E ela, a Vashti, era neta dele. O Ahasverosh tem discussão se ele tinha linha real ou não, mas talvez das opiniões mais populares que não. Ele era um lixeiro de estábulo, e ele conseguiu ir galgando, colocando outros para baixo, e ele acabou se casando com a Vashti, e aí ele se tornou o rei. Por isso que o primeiro passuco fala Hamolech, aquele que se tornou rei. Não fala Melech Ahasverosh, ou Malach, ele reinou. Fala Hamolech, aquele que se fez rei. O que acontece? Esse Ahasverosh, ele tinha uma sensação interna de inferioridade. Por quê? Porque ele sabia que ele era inferior. Você ter um sangue real é uma coisa. Você se casar e se tornar o rei não é a mesma coisa. E muitas vezes, quando a pessoa não tem esse preparo,
não tem isso no sangue, a pessoa está lá em cima, mas para ele continuar lá em cima, ele precisa colocar os outros para baixo. Está escrito, eu comentei, a gente estudou faz pouco tempo, o Midrash traz para a gente a história de Shlomo HaMelech, fazendo uma comparação, só para a gente ver como as coisas funcionam num rei verdadeiro. Deus fez o Shlomo rei. O pai dele era rei. Ele tinha a dinastia de reinado eterno. O Midrash conta para a gente que aquele chefe dos demônios, Ashmedai, ele destituiu o próprio Shlomo HaMelech. Ele tirou a coroa dele, tirou as roupas dele e jogou o Shlomo HaMelech uma distância muito grande. E nossos sábios dizem que ele estava reinando com o seu cajado. Tem uma outra opinião que era, se não me engano, com sua mochila, com a sua trouxa. E eu vi uma explicação muito bonita. O que quer dizer estava reinando com o seu cajado? Quer dizer, não tinha ninguém. Estava só ele e o cajado dele. Então ele perdeu o reinado. Depois na conta como que ele conseguiu de volta pegar, etc. Mas a resposta é que um rei, ele é rei com súditos ou sem súditos. Ele não é rei porque ele tem um povo batendo palma para ele, dizendo, você é nosso rei. Ele é rei porque ele, essencialmente, ele é um rei. Ele pode estar só ele e o cajado dele. Ninguém nem sabe quem ele é. Mas ele continua se comportando e com a sensação de um verdadeiro aristocrata. A pessoa que ele tem um nível de ética, um nível de moralidade completamente distinto, muito mais elevado que qualquer outra pessoa do povo. Esse é o verdadeiro rei. Agora, aquele que não é o verdadeiro rei, ele tinha um complexo de inferioridade. Qualquer dúvida, fala com nosso amigo aqui, Arthur. O que significa? Que ele precisava se mostrar como rei. Por quê? Aquela pessoa que não está convicta internamente, ele fica apelando e pedindo, pelo amor de Deus, eu quero que vocês reconheçam que eu sou o rei. Quem sabe assim eu me convença que eu sou o rei. A pessoa que busca elogios, a pessoa que está sempre procurando validação. Por quê? Ele não está convencido. Se eu sou bom o suficiente, se a Hashem me deu uma alma, se eu tenho aqui uma missão, eu não preciso que ninguém dê o ok para mim e fale, ó, você está indo bem. Tapinha nas costas. Agora, aquela pessoa que ele não está convicta, então ela fica o tempo todo procurando validação, fica o tempo todo procurando um elogio, que os outros batam palma para ele. O Ahasverosh era um desses. Por isso, ele fez um banquete. Quem faz um banquete que dura 6 meses e ele gasta fortunas, ele mostra todos os dias novas riquezas. Quando você comia num prato, ele era descartado, não era descartável, não era biodegradável, ele era descartado, mesmo que ele fosse de ouro. Por quê? Ele queria mostrar e você tem abundância. Se quiser, podia levar o garfo e faca para casa, não tem problema. Por que ele fez isso? Por que um rei gastaria todo esse dinheiro para chamar todos os povos? Para chamar todo mundo? Só tem uma explicação. E precisa mostrar para todo mundo quem ele é. Quem é rico de verdade não precisa provar para os outros que ele é rico. Ele não. Cada dia estava mostrando a riqueza dele. Para quê? E a riqueza, lembrando, não era dele. Ele tinha pego do avô da esposa. Herdeiro por extensão. E aí, ele faz esse banquete. Depois, ele faz um banquete para os mais íntimos, aqueles que estão na cidade, em Xuxanabirá, na cidade dele. E ele está bêbado. 180 dias bebendo. E os últimos ainda, ele caprichou mais ainda. A Vashti, numa das conversas com ele, fala para ele, meu pai podia tomar, não lembro a linguagem exata, meu avô podia tomar 1000 vezes mais que você, mas ele não perdia a compostura. Você é fraco. Você e o vinho, você não tem o sangue real. Você não consegue. Mas ele estava bêbado. Quando a pessoa bebe, a gente falou isso no Shabbat de manhã, a pessoa revela o que está no seu interior. E o que incomodava ele, lembrando, a bebida ajuda a pessoa a esquecer temporariamente dos problemas. É uma massagem, claro que é falsa, claro que cada vez você precisa aumentar a dose, que foi o que ele fez. Precisa de mais uma festa, mais um evento, mais uma viagem, mais uma garrafa, e assim ele ia tentando sobreviver. Porque a vida dele não condizia.
Ele interiormente se sentia uma pessoa fraca, mas ele era o rei de 127 países. Então, para ele poder, de uma vez, mostrar e se comprovar, eu sou o rei, além desse banquete, ele manda chamar a Vashti. Por que ele manda chamar a Vashti? Então, a explicação clássica é que ele queria mostrar a beleza dela para todos os outros reis. E ela se recusa. Será que ela tinha algum problema em mostrar o corpo dela? Era uma pessoa muito recatada? Não. Nossos sábios trazem para a gente que ela forçava moças judias trabalharem nuas para ela. Deus nos livre. E por isso ela foi castigada que o marido dela pediu para ela se apresentar, como diz a Megillah, com a coroa real. O que você esperava? Claro que vai ser com a coroa. É que ele queria apenas a coroa, sem mais nada. E ela se recusa. Por que ela se recusa? Ela não tinha problema nenhum em mostrar o corpo dela. Ela se recusa pela maneira que o Ahasverosh mandou chamá-la. Por que ele queria exibir ela? Não era tanto para dizer, ó, a minha é a mais bonita. Pelo contrário. Ele queria mostrar quem manda aqui sou eu. E ele queria se impor na fonte, na origem do mérito de reinar que ele tinha, que vinha da esposa. Ele queria mostrar, não, isso aqui, a esposa aqui é fichinha. Eu estou aqui porque eu sou o rei. Então ele queria expor ela e os secretários, os súditos que ele mandou lá, turma que os escravos, sei lá, que ele mandou para chamar ela, eram os escravos do menor escalão. Você não manda chamar a rainha por mensagem, ainda por mensagem de terceiros. Você vai lá, você chama de uma maneira digna. E por isso, então, esse trocadilho, se você for ver Malká Vashti, Vashti a Malká, é a verdade como que ela se coloca. Eu sou uma rainha mesmo ou eu sou só Vashti? Depende para quem. Por marido, ele estava querendo rebaixar ela. E ela respondia para ele, pelos secretários, não sou. Meu pai bebia muito mais, aliás, meu avô, se não me engano, e você está perdido, você não é um verdadeiro rei. E isso deixou ele muito incomodado. E aqui tem um detalhe muito curioso. Quando você conta a história para as crianças, alguns evitam de contar que a Vashti foi assassinada. Por quê? Ela foi embora. Para não contar. Fica chato. Fica estranho, porque depois você conta que enforca o Amã, você conta que enforca os 10 filhos de Amã, você conta que teve uma guerra. Por que essa parte é contada dessa forma? Curiosamente, se você for ver na Megillah, não está escrito explicitamente que ela foi morta. E é curioso, ela foi morta, tá claro? Do contexto da história. Depois ele fica procurando ela e ele não tem mais ela, e ele precisa de uma nova rainha, etc. Mas não está escrito explicitamente. Está implícito, mas não explícito na Megillah que ela foi assassinada. É uma pergunta curiosa. Por que a Megillah não conta? A Megillah não tem nenhum problema em contar que ela foi assassinada. Sadek dela não era. Então vamos continuar a história. Ela se recusa a vir. Então o Midrash conta pra gente que ela ficou com lepra, tem um Midrash que conta que nasceu um rabo para ela e ela não queria se apresentar e tudo isso aconteceu para que ela fosse morta, para poder vir Esther, etc. Mas ela se recusou porque ela era a rainha e não ele. O que acontece? Que acontece? Depois que ela se recusa, ele fica numa situação muito chata. Se eu não fizer nada, eu sou o bobão. E vai confirmar aquilo que ele já acreditava dele mesmo, que ele era um bobão. Ele é descrito na Gemara como um bobão, literalmente. Então, se eu não fizer nada, eu vou estar em problemas. Por outro lado, eu vou mandar matar ela, vou fazer alguma coisa com ela. Afinal, lembrando que o que ele tinha também era em mérito a ela. Então, o que eu faço? Ele foi consultar os sábios. Quais sábios? Os sábios judeus. Porque quando você precisa de um bom conselho, você vai para os sábios judeus. E os judeus eram tão sábios que eles se esquivaram. Porque eles sabiam que, independente qual conselho que eles dessem, ia ser ruim para eles. Se eles dissessem, mata a tua esposa, tua honra, depois ele vai reclamar. Foi quando ele acordou da bebedeira dele, ele virou, estava mais sóbrio, ele foi perguntar, cadê a minha esposa? Se a gente mandar não fazer nada, você está indo contra a honra do rei. Então eles disseram
que depois que o templo foi destruído, a gente perdeu a nossa sabedoria. Inclusive, eles não tinham mais as respostas do peitoral do Kohen Gadol, que a gente estudou semana passada, então eles se esquivaram. E aí ele foi perguntando para os ministros, até que aparece um ministro chamado Memuhan. Quem era esse Memuhan? Era ninguém menos que o Haman. E ele fala, como assim? Se a gente não fizer nada, os homens vão ser aquilo que eles são. Né? Eles vão ser humilhados. As mulheres que vão mandar. Não pode ser assim. Pelo jeito, em casa ele também tinha esse problema. Você vai ver depois que o Aman, quando ele está com um problema, ele vai consultar com a esposa. O que eu faço com aquele Mordecai que não quer se ajoelhar para mim? E é ela que dá a ideia para ele. E quando ele está perdendo, ela vira e fala, tá vendo? Eu te falei. Você deu a ideia para matar o Mordecai, mas quando ele começa a perder, ele vê que o jogo começa a inverter, ela, não, se você começou com Mordecai, esse judeu, sabe que você vai pro fundo do poço. Deu ideias, né? A ideia aqui convém, mas ela sempre tem a razão. Quer dizer, foi ela que deu a ideia para matar o Mordecai, mas quando agora o marido está perdendo, te falei, foi exatamente o que ela tinha falado, mas é isso que dá para entender. Bom, voltando, você está rindo ou chorando? Não, você mesmo. Estou rindo para não chorar. Ah, bom, respondeu bem. Então, o Aman, ele vem e fala, e aqui vem a esperteza e a maldade do Aman. O Aman era muito inteligente. E ele captou essa fraqueza do rei. E ele pensou, agora é minha chance de eu me colocar. O que quer dizer? Eu vou ser o escudeiro do Ahasverosh. Se eu conseguir usar e manipular essa fraqueza dele, eu estou feito. O que ele vira e fala? Não. Como que você pode deixar ela fazer isso? Você é o rei. Amanhã vão dizer que quem manda em casa são as mulheres. De jeito nenhum. E foi ele que deu a ideia de matar a Vashti. E isso acontece. E o Aman era aquele que o tempo todo estava trabalhando com esse medo, com essa inferioridade do Ahasverosh, a ponto de falar para ele, olha, tem gente querendo te matar, mas eu vou te proteger. Que bom, poxa, eu estou precisando de alguém. E o tempo todo ele ficava lá alimentando o ego dele de maneira obviamente falsa. Inclusive ele tinha interesse da sua própria filha eventualmente se casar com Ahasverosh. Então ele estava lá falando as palavras doces que aquele cara quer ouvir, que ninguém vai falar para ele, mas ele paga para o psicólogo talvez falar para ele. Ele quer que alguém fale para ele, com todo respeito, certo? A pessoa tem que buscar uma validação. Haman estava lá para dar essa validação. E o tempo todo o Haman, ele está do lado do rei. E ele começa a crescer dentro da posição dele até que ele se torna o vice-rei. Por que as pessoas se ajoelham para o Haman? É curioso. Deveriam estar se ajoelhando para quem? Para o rei. Por que de repente a história vira que o Haman, as pessoas se ajoelham para mim ou para... A história é essa. É porque ele agora dominou tudo. Ele virava para o rei e falava, fica tranquilo aqui, eu tomo conta de tudo. Eu viro secretário, eu faço tudo que você precisa, as reuniões que você não quer ir, deixa que eu faço. Não está escrito claramente, só estou ilustrando um pouquinho. E aí, então, o Ahasverosh não tinha problema que se ajoelhassem para o amigo dele. Afinal, esse amigo dele estava protegendo ele, estava promovendo ele. Então, pode ir lá, não tem problema. E o Haman, ele vai crescendo, crescendo, até que ele se torna praticamente a pessoa, talvez, se não a segunda mais poderosa, talvez a mais poderosa. Porque ele que tinha, o Ahasverosh se tornou um fantoche nas mãos dele. Tanto é que ele vira e fala, ó, tem um povo que a gente precisa acabar, tarará, e o Ahasverosh não pensa duas vezes, dá na mão dele o anel, fala, faz o que você quiser. Quer dizer, ele conseguiu dominar completamente a mente do rei. E aí entra a Esther. Como que a Esther, claro, com a sabedoria que a Hashem deu para ele, consegue inverter a história? Então, a gente sempre conta a passagem que ela se entregou, rezou para Deus, fez o jejum, mas vamos ver na parte estratégica como que ela fez isso. Ela, um belo dia, ela vai lá e encara o rei. Como que ela encara o rei? Era proibido você entrar, pulei toda a história já para o final, era proibido você entrar no rei sem ser chamado. Se você entrasse lá sem ser chamado, você tinha o risco de sair de lá com uma cabeça a menos. Certo? A não ser que ele esticasse o seu cetro
e aí você tocava no cetro, você está salvo. Que rei que é esse que não permite nem a esposa dele entrar sem permissão? É paranoico. Está com medo, quem vai entrar aqui? Eu preciso que passe na segurança, passa no raio-x, marca reunião, a gente vai levantar, ver o histórico, antecedentes criminais dele. Eu não quero que alguém, de repente, venha aqui. Ele era paranoico, ele tinha medo. O Aman fazia essas coisas. Comigo ninguém fala. Pelo jeito, vivia isolado. Até que nem a própria esposa poderia entrar. Quando ela entra, ele vira e fala, o que você quer? Alguma coisa tá pegando muito, tá pegando fogo. Para você se arriscar, eu sei que você arriscou tua vida para entrar para falar comigo, você deve ter uma coisa muito urgente. Que ele começa a ficar preocupado, começa a ficar eufórico, começa a ficar ansioso. O que eu faço? O que você quer? Fala logo. E ela, não vou falar. Eu gostaria que você viesse para um banquete junto com Haman. Estranho essa história. O que ela quer de mim? Por que ela tá me enrolando? E para alguém que é paranoico, para alguém que está com medo, que talvez vai ter algum tipo de revolução, ele já começa a ficar mexigna. Mas ela, como uma verdadeira mestre de xadrez, você usou o termo antes, o xadrez, ela não falou. E aí ele começa a pensar, ela arriscou a vida dela para me chamar para alguma coisa tem. E aí ele vira e fala, não, pode falar, o que você quer? Só que ela viu que ele não estava pronto ainda. Ele estava com medo, mas não estava em pânico ainda. Ele vira e fala, olha, o que eu quero que amanhã vocês voltem para um banquete. Você, rei, o Aman e eu. Agora ele já não está entendendo nada. Das duas, uma. Ou ela quer casar com o Haman e vai me matar. Ou o Haman vai querer me matar para ficar com ela. Alguma coisa está estranha. Eu não estou entendendo o que essa Esther tem com esse Haman. Desde quando você chama o teu marido para comemorar 30 anos de casamento com o melhor amigo? Estranho. E aí, alguém que já era paranoico, à noite, diz a Megillah, Balai lahu nadedash natamelech. Aquela noite ele não conseguiu dormir. Ele fica pensando o que será que ela quer. O que eles estão tramando? O que esse Aman quer? E aí a Megillah conta pra gente que bem naquela hora ele pede lá pros ministros lá lerem para ele o que os livros contavam. Não tinha Netflix para assistir, com insônia. Ele pediu para ler os livros. E aí conta que o Mordecai tinha salvo a vida dele. E aí, naquela hora, no meio da noite, entra o Aman. No meio da noite. Coisa urgente. O que o Aman queria? Pedir para o rei para enforcar o Mordecai. Porque o Aman também tinha complexo. O mundo inteiro se ajoelhava para ele, menos um. Esse um já destruía ele. Foi a esposa que deu a ideia. Você vai lá e enforca ele. Então ele veio com esse plano para querer a aprovação do rei. Só que o rei estava com insônia e vira e pergunta para ele, fala, olha, o que você faria para alguém que você deve sua vida para ele? O Aman pensando, só pode ser eu. Tem que ser, olha, a melhor coisa que essa pessoa, eu acho que gostaria, essa pessoa, não vou falar quem é, ele eu acho que seria legal se ele andasse pelas ruas com a coroa do rei, com a roupa do rei, com o cavalo do rei, e alguém gritando na frente, esse é a pessoa que o rei gosta dele. Agora, as suspeitas estão aumentando. Quando o rei escuta quais são as ambições do Haman, que, aliás, eu já falei faz pouco tempo, de que quando a pessoa chega lá em cima, depois dos 120, como que Hashem julga a pessoa? Hashem pergunta, faz para você uma pergunta, mostra lá um vídeo para você de uma outra pessoa e deixa você julgar. Aquilo que você disser é a maneira que você pensa. Você mesmo vai dar o seu próprio veredito. Din vecheshbon. Então ele contou para ele uma história. É uma outra pessoa. Mas o que ele queria ouvir era a interpretação do Haman. E agora que Haman ele conta as ambições dele, sem falar o nome dele, então ele já muda e já começa a falar, não, você vai pegar agora e você vai levar o Mordecai, que ele salvou minha vida, você vai passear com ele pela cidade. E o Haman tinha que engolir seco. Ele tinha vindo aqui para mandar, querer o carimbo do rei para pendurar o Mordecai. Agora, no dia seguinte, ele tem que puxar o Mordecai pelas ruas.
E aí o que acontece? E a Esther, no dia seguinte, quando chega então o dia do banquete, o Haman se sentindo, né, apesar que ele me humilhou hoje, mas a Esther me convidou, o Haman também não sabia o que a Esther queria, que era difícil para ele. Ele era aquele que estava sempre protegendo para o rei, ficou protegendo supostamente o rei, dizendo, ó, oh, esse quer isso, aquele quer aquilo. O que a Esther quer? O Haman também não falou. E na hora, então, que eles estão no banquete, só eles três, o Hashverosh vira e fala, não, o que você quer? Fala logo, está me enrolando. Desembucha. Ela vira e fala, tem uma pessoa querendo me matar. E matar o meu povo também. Agora eu entendi, o Ahasverosh pensando. Agora eu entendo, porque você está tão preocupado, e você veio lá e se arriscou. Quem é essa pessoa que quer te matar? E o rei, lembrando que já não estava muito bem com essa história do Haman. Por quê? Ele era paranoico. A Esther manipulou para ele pensar que aquela pessoa que era o maior protetor, a maior protetora dela, ele na verdade é um traidor. E para um paranoico não precisa muito para você convencer isso. Aquela pessoa que está do meu lado é um traidor? Não pode ser. E aí ela vira e fala: é esse homem que está aqui na tua frente. Foi ele, é ele que fez o decreto, ele que está querendo matar a mim e ao meu povo. Pela primeira vez ela conta que ela era judia. Não tinha contado até então por ordem do Mordecai. Então fazia parte também do plano quando fosse necessário. E aí naquela hora o rei está muito nervoso. Ele não sabe o que fazer. Ele vai lá para fora tomar um arzinho. Realmente foi fumar. Foi dar uma respirada. Enquanto isso, o Aman agora entendeu. Ele estava lá se achando que a Esther convidou ele para alguma coisa muito íntima, e de repente a história mudou. E então a Esther estava naquele tipo de sofá que eles comiam antigamente, que era como se fosse uma cama, e aí ele vai lá chorar, implorar nos pés dela. Nessa hora o rei volta, ele fala: o quê? Você está na cama com ela? Você está querendo ainda pegar minha esposa dentro do meu palácio? Agora, checkmate. E aí o rei, ele manda enforcar o Haman, e aí a gente tem o milagre de Purim. E a explicação muito bonita que eu ouvi, de que por que a Megillah não conta pra gente, pergunta que eu fiz no início, que a Vashti foi morta, conta que ela sumiu. Porque a Vashti continuou no consciente ou no inconsciente do Ahasverosh. Ele pensou, obrigado, que o dia que eu eliminar a Vashti, ela é o símbolo, é a única coisa que está me interrompendo entre eu e a grandeza. Porque ela é aquela que me lembra que eu não tenho uma verdadeira grandeza. Eu vou eliminar ela, tá tudo feito, tá tudo resolvido. A Vashti não morreu. Você pode pendurar ela, mas ela não morreu. Ela continuou na cabeça dele. Tanto é que foi com essa mesma força que a Esther, com a sua sabedoria e brilhância, foi que ela conseguiu manipular e usar essa fraqueza do rei, a mesma que fez com que ele destruísse, matasse a primeira esposa, a mesma que fez com que Haman ele cresceu, ela usou isso para poder inverter o jogo e salvar o povo judeu. Essa foi a sabedoria da Esther. E como isso pode se refletir na nossa vida? Quando a gente dá a história de Haman, de Mordecai, nós temos dentro de nós o Haman, temos o Ahasverosh, e por isso que a Megillah conta para a gente todas essas histórias, para a gente tirar mensagens para o nosso dia a dia. Às vezes a gente pensa que a gente consegue eliminar o nosso problema resolvendo ele por fora. Os problemas a gente tem que resolver eles por dentro. Você tem que olhar no espelho da tua alma e confrontar os teus medos, as tuas inseguranças, confrontar o teu Yetzirará, confrontar as tuas fraquezas e lidar com eles. Não adianta você querer eliminar as coisas de fora, porque aquilo que está dentro, a Vashti, ela continua vivendo dentro da tua cabeça, dentro do teu interior. Então, Migilá, o nome é Esther. Esther significa oculta. O nome de Hashem é oculto. Vem mostrar para a gente que dentro de toda a ocultação é Hashem que está por trás de tudo isso. E por isso a gente celebra, por isso a gente agradece, por isso a gente lê a Megillah. Que mesmo quando tem coisas que estão ocultas, Hashem está por trás de tudo. Estamos passando um momento de bastante escuridão, infelizmente. Estamos num galuto muito profundo, mas Purim lembra para a gente que no final das contas é Hashem que está trabalhando tudo. Mesmo quando parece que as coisas estão indo, Deus nos livre, muito ruins, é Hashem que está fazendo. E Bezrat Hashem a gente vai ter a grande vitória, como foi em Purim, Venahapro,
não só que a gente perdeu a ameaça, deixamos de ter ameaça. A ameaça mudou completamente o contrário. O Aman, que era o nosso maior inimigo, ele foi enforcado. Outros inimigos nossos que iriam nos matar, eles foram mortos. Esther se tornou muito maior dentro do palácio, Mordecai se tornou muito maior, e a gente conclui dizendo lá, Yudim, Aitá, Orav, Simcha, Bessasson, Vikar, para os Yudim tinha alegria, júbilo, etc., e que seja assim com a vinda de Mashiach ainda hoje. Amém. Mas ahí está el ejemplo. Ellos nos mandaron matar todos. Y ellos querían, mataron todos los povoados que estaban